De Goonies e Poltergeist a grandes clássicos do terror e da ficção científica, Stranger Things é uma série que aposta forte em obras que marcaram gerações. Ambientada nos anos 80, ela resgata não apenas a estética dessa época, mas também muito da sua cultura pop, que é referenciada de pôsteres na parede a elementos da história. E assim a série apresenta uma trama original, mas com um forte ar de nostalgia, diferente, mas que ainda soa familiar. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar de Stranger Things e as suas raízes na ficção científica, dos clássicos até as obras mais recentes. Por ser uma análise das suas temáticas, fica o aviso de que nós teremos spoilers das temporadas 1 a 4. Se você é um fã do gênero, já se inscreva para muito mais entretenimento de todas as galáxias e roda a vinheta porque hoje vamos atravessar o portal para o mundo invertido. Criada pelos irmãos Duffer e lançada pela Netflix, Stranger Things é um dos grandes fenômenos da atualidade. Uma série que promete ser um marco na TV. Isso porque ela é muito mais do que uma amálgama de referências a coisas antigas. Em meio a tantos reboots, sequências e adaptações, Stranger Things pegou vários elementos dos clássicos e transformou em algo novo e tão interessante quanto as histórias do passado. Logo de cara fica bem evidente que uma das suas principais inspirações foram as obras de Stephen King, bastante conhecidas por colocarem moradores de cidades pequenas diante de eventos extraordinários, geralmente causados por experimentos obscuros ou algum fenômeno sobrenatural. E é basicamente isso que vemos em Hawkins, quando após o desaparecimento de Will, se inicia uma sequência de eventos incomuns, que giram em torno de uma criatura de um mundo paralelo, experimentos científicos secretos e uma garota com poderes psíquicos. Os protagonistas de Stranger Things são um grupo de amigos, fãs de RPG e rejeitados na escola por serem os nerds estranhos, com direito até a um bullying excessivamente cruel. E assim a série presta uma homenagem a várias obras oitentistas, onde amigos devem se unir em uma jornada de crescimento onde eles devem enfrentar um grande mal. Em especial, o terror cósmico It, a Coisa, onde crianças enfrentam uma criatura bizarra que se alimenta do medo e se manifesta principalmente na forma de um palhaço. Na primeira temporada vemos ainda uma forte influência da série Twin Peaks, assim como o agente Dale Cooper, ao investigar o assassinato da jovem Laura Palmer, se depara com grandes mistérios e um mundo sobrenatural. Ao procurar Will, o xerife James Hopper descobre segredos obscuros que envolvem a existência do sinistro mundo invertido. Mas certamente o elemento de ficção científica mais forte em Stranger Things está na saga da personagem Eleven, que é cheia de referências a obras que vão da proto-ficção científica até produções mais modernas. O arco da personagem na primeira temporada é basicamente uma releitura de ET o Extraterrestre, o clássico de Steven Spielberg. Sozinha naquele mundo desconhecido, Eleven encontra o seu lugar quando conhece Mike, Lucas e Dustin. Mesmo inicialmente sendo considerada estranha por alguns dos meninos por causa das suas diferenças, logo eles criam um forte laço de amizade. E a série expressa muito dessa referência em várias cenas que remetem diretamente a acontecimentos de ET, como quando o Mike esconde ela no guarda-roupas antes da sua mãe entrar no quarto, ou quando a garota se disfarça com as roupas da Nancy, sem contar a icônica cena da fuga nas bicicletas, onde Eleven também usa seus poderes, só que de maneira mais agressiva. E à medida em que a trama vai se aprofundando no núcleo da personagem, encontramos também uma subversão bem inteligente dos clássicos monstros da ficção científica. Quando os monstros começaram a aparecer na ficção científica, eles nasceram como representações de consequências ou efeitos das ações humanas, geralmente fruto do trabalho de um cientista louco, empenhado em conseguir algum feito extraordinário. E em Stranger Things temos essa imagem do cientista louco representado
ambientado no Martin Brenner, que com seus experimentos deu origem a diferentes monstros. Brenner é a grande mente por trás do projeto MK Ultra, que estuda crianças com poderes psíquicos sem qualquer vestígio de ética ou restrições. Ao tentar conseguir algo extraordinário, ele cria consequências terríveis, que afetam não apenas as crianças usadas nos experimentos, mas também a cidade como um todo. E todo o arco da Eleven é construído em cima da ideia dela ser vista pela sociedade como um monstro, uma garota com poderes psíquicos, desajustada socialmente e capaz de matar pessoas sem sentir qualquer remorso. Mas isso porque o processo de transformar Jane em Eleven envolveu a quebra da sua humanidade. Toda a sua vida foi vivida dentro de laboratórios, onde ela foi impedida de ter uma identidade, relacionamentos e até a capacidade de se comunicar. O único elo que ela tinha era com o Brenner, uma figura paternal nociva que se consolidou na base de abusos físicos e psicológicos. E assim não apenas a Eleven, mas todas aquelas crianças se tornaram monstros. Criações malignas de Brenner incapazes de se ajustar ao mundo e à sociedade. E para Eleven, a amizade dos protagonistas e até mesmo os cuidados de Hopper foram importantes para o início da reconstrução da sua humanidade, quando ela finalmente percebe que não é um monstro, mas sim uma pessoa que pode ser aceita e amada, mesmo sendo diferente. Boa parte da influência na criação da narrativa da Eleven veio dos animes, em especial do sangrento Elfen Lied. No anime, acompanhamos a história de Lucy, uma garota com poderes telecinéticos que é mantida em uma instalação secreta do governo, submetida a experimentos para ser usada como arma. Assim como Eleven, Lucy teve uma infância marcada por eventos traumáticos, passa a ser procurada pelo governo e precisa lidar com as dificuldades de se sentir um monstro. Quando vai para o mundo exterior, a personagem, conhecendo apenas aquele ambiente de laboratório, se sente perdida e tem dificuldade para confiar nas pessoas, até que ela encontra a Kouta, que fica encantado por aquela garota tão diferente e oferece a ela a sua amizade. Segundo os irmãos Duffer, outra grande fonte de inspiração foi o clássico dos anos 80, Akira, onde também existe uma instalação do governo que secretamente estuda crianças com habilidades psíquicas, local de onde escapa o personagem Tetsuo. Como fã de ficção científica com terror, a série me lembrou também o Além do Arco-Íris Negro, do Panos Cosmatos. Nesse filme é apresentado um instituto de pesquisa que busca ajudar na evolução dos seres humanos através da expansão da sua consciência. E para isso eles mantêm nos seus laboratórios uma garota com percepção extrasensorial que sai de controle e tenta escapar das suas instalações. Assim como Stranger Things, o filme é ambientado nos anos 80 e tenta replicar ao máximo a essência dessa época, tanto nos seus visuais quanto na trilha sonora, que aposta bastante no synthwave. O diferencial desse filme é que ele aposta mais no retrofuturismo, com uma versão dos anos 80 imaginada de uma visão sessentista. Ainda falando em inspirações estéticas e temáticas, vemos Eleven tendo seus poderes potencializados ao ser imersa em banheiras de privação sensorial, assim como os precogs de Minority Report. A personagem aparece também usando um traje muito parecido com o que vemos no terror de ficção científica Viagens Alucinantes, de 1980. Mas ao privar as crianças da sua humanidade e transformar elas em monstros, com seus experimentos, Brenner também trouxe para o mundo alguns monstros no sentido mais tradicional da palavra. Ao levar os poderes de Eleven aos seus limites, os cientistas abrem um portal para o mundo invertido, local de onde vem o Demogorgon. E nessa parte, a série abraça completamente o horror unido à ficção científica. Diferente das crianças, o Demogorgon é uma criatura totalmente não humana, que caça suas vítimas sem qualquer sinal de piedade. E é ele a verdadeira consequência das ações do cientista. O visual do Demogorgon foi criado para passar um sentimento de estranheza, de algo que não conseguimos compreender, que é bem evidente pelo fato da criatura ter uma face totalmente fora do convencional. Por não ter olhos, nós nunca sabemos o que o Demogorgon está vendo ou até mesmo pensando, o que torna ele muito mais aterrorizante. Enquanto esteticamente ele remete a algumas criaturas do bizarro anime Parasite the Maxim, sua face sem olhos o assemelha ao
xenomorfo de Alien, o Oitavo Passageiro, que consegue passar o mesmo mistério agoniante com seus olhos ocultos, sem contar o fato de ambos serem criaturas que se escondem nas sombras, algo que no primeiro Alien foi usado de forma magistral como um recurso para esconder as limitações do traje, se tornou uma ferramenta muito poderosa de criar terror e suspense e que foi muito bem reaproveitada em Stranger Things. Na série, as luzes piscando e anomalias em aparelhos elétricos servem como um anúncio da chegada da terrível criatura, aumentando a tensão antes mesmo da sua aparição. Na quarta temporada temos ainda a introdução de Henry Creel, um humano que seguiu por um caminho diferente de Eleven. O garoto de tendências misantrópicas abandona completamente a sua humanidade e após uma jornada por outra dimensão, ele assume totalmente a forma do monstro conhecido como Vecna. E tudo isso está diretamente ligado ao mundo invertido, que é a dimensão de onde veio o Demogorgon. Ao passar pelo portal, os humanos são levados a uma dimensão alternativa, onde existe um mundo igual ao nosso, porém com um cenário pós-apocalíptico habitado por monstros. O misterioso mundo invertido ainda não teve os seus segredos completamente revelados, mas aparentemente ele é uma realidade paralela, onde a humanidade teve um fim bastante trágico. O mundo invertido traz para Stranger Things traços do cosmicismo de Lovecraft, com a descoberta de uma dimensão totalmente desconhecida que traz para nossa realidade criaturas bastante poderosas, capazes de se apoderar da mente humana. Além do tema de uma descoberta científica chocante que revela coisas que nós não estávamos preparados para descobrir, temos ainda a presença do Devorador de Mentes, um monstro sem forma definida e de poder imensurável, que certamente poderia ter saído do diverso bestiário do autor. Enquanto esteticamente o mundo invertido remete bastante ao universo do terror, o fato dele ser acessado por meio da ciência faz desse cenário outro grande elemento de ficção científica na série. Na terceira temporada, quando o Devorador de Mente encontra um novo hospedeiro e começa a infectar pessoas para construir o seu novo corpo, fica evidente uma forte influência de alguns filmes clássicos de invasão dos anos 80, como A Bolha Assassina, onde uma bolha alienígena devora tudo no seu caminho para se tornar cada vez maior, e A Coisa, do Larry Cohen, comédia de horror e ficção científica, onde um popular iogurte é, na verdade, uma substância alienígena que transforma as pessoas em zumbis. Nessa fase, a série referencia também O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, com a busca por um hospedeiro desconhecido que se espalha entre as pessoas de forma quase oculta e a presença mais forte do body horror, com seres humanos tendo seus corpos deformados em criaturas horrendas. O Inimigo Oculto é também o principal tema de Invasores de Corpos, remake de 78 do clássico Vampiros de Almas. Uma das pessoas infectadas é a Sra. Driscoll, que já tem no seu nome uma referência à personagem Elizabeth Driscoll, do filme de 78, mas a maior referência mesmo é colocada na cena em que ela está sendo levada para o hospital e faz algo bem parecido com uma cena clássica do filme. Sem contar o fato dos vilões dessa vez serem cientistas e soldados a trabalho do governo soviético, algo que era bastante frequente nos filmes norte-americanos produzidos durante a Guerra Fria. Mesmo quando trata exclusivamente do mundo real, a série ainda assim traça uns paralelos muito interessantes com a ficção científica, como quando o Dustin constrói um dispositivo para se comunicar com a sua namorada Suzy, assim como Elliot faz para ajudar o ET a ligar para sua casa. E depois na quarta temporada, quando os garotos ligam para um número misterioso e descobrem que se trata de um computador. Assim como no Techno Thriller de 1983, Jogos de Guerra, onde um jovem hacker acessa um supercomputador dos Estados Unidos capaz de simular ou até iniciar um ataque à União Soviética. Levando elementos de fantasia para um mundo plausível, com pessoas imperfeitas lutando com seus problemas e indecisões, Stranger Things criou um universo bastante cativante, que aproveita muito bem as suas referências para conectar o espectador com a narrativa. E isso explica porque ela se tornou um sucesso tão grande, agradando desde pessoas que viveram os anos 80 até os mais jovens, que agora estão se encantando com essa década. Mas e aí, encontrou mais alguma referência
ciência, a ficção científica em Stranger Things, compartilhem com a gente nos comentários. E para muito mais ficção científica e seus diferentes universos, é só continuar com a gente aqui no Central Pandora. Muito obrigada a todos que assistiram e nos vemos por outras galáxias.